Meus irmãos, a paz do Senhor, quem está falando convosco é o presbítero Alixson Carlos. Nós estamos aqui para mais uma vez ter a oportunidade de participar da Escola Bíblica Online Dominical. Nós somos membros da Assembleia de Deus Primícias de Cristo, aonde eu já quero convidar a você para nos acompanhar através da página do Instagram da mesma. Quero mandar a paz do Senhor ao nosso coordenador do setor, pastor Rivaldo Felipe, mandar a paz do Senhor ao nosso pastor congregacional, pastor Salviano, e também louvar a Deus pela vida do presbítero Geu Carlos, que é o coordenador da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós temos uma parceria de uma semana, nós ficamos se intercalando, onde ele ministra uma aula e nos convidou para fazer parte desse projeto, para também estar ministrando as aulas da Escola Bíblica Dominical, e tem sido uma maravilha. Deus tem falado conosco e nós aproveitamos também para crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre as cidades de refúgio e como elas foram estabelecidas. Com que propósito Deus pediu para que os seus servos estabelecessem as cidades de refúgio? Na verdade, Deus ordena estabelecer essas cidades de refúgio para cuidar daqueles que praticavam ou que praticaram um acidente culposo ou um homicídio culposo. Por que eu falo de acidente? Porque o homicídio culposo é aquele que não tem intenção de matar, mas em que os indivíduos se envolveram e através de um acidente, através de uma não querência, um deles pagaram com as suas próprias vidas. E por que a necessidade de se estabelecer uma cidade de refúgio? Lógico, a família que tinha um ente perdido por causa desse acidente, na maioria das vezes buscava por vingança. O texto vai dizer que era o vingador do sangue. Então, esse vingador do sangue, que era da família da pessoa que havia perdido sua vida, buscava vingança atentando contra a vida da pessoa que de maneira involuntária havia tirado a vida da pessoa do qual o vingador de sangue fazia parte. Então essa pessoa, ela temia pela sua própria vida, então ela buscava uma cidade refúgio, onde os sacerdotes que gerenciavam as cidades refúgio, eram 6 cidades refúgios, então os sacerdotes depois iriam averiguar, iam buscar provas. Naquela época não tinha polícia para se investigar, naquela época não tinha a internet para se divulgar os fatos. Naquela época, então, as coisas eram muito mais lentas no que diz respeito às informações. Então, os sacerdotes tinham tempo para averiguar a situação, para saber se a pessoa que havia se envolvido nesse acidente era culpada ou não. Então, enquanto essa averiguação ou a investigação acontecia, a pessoa que havia se envolvido no homicídio culposo ficava resguardado na cidade de refúgio, protegida das retaliações da família da pessoa que havia falecido. Então, as cidades de refúgio eram muito, muito, muito importantes mesmo. Na Terra Prometida, não deveria existir qualquer tipo de traço de injustiça. Ou seja, em Deuteronômio 19:10, Deus vai pedir que Moisés constitua essas cidades para não permitir que na terra ao qual Deus havia prometido a injustiça prevalecesse. Então, a pessoa que se envolveu nesse acidente ou nesse homicídio culposo, onde não havia intenção de matar, iam ter todos os relatos investigados para saber se de fato essa pessoa era inocente ou não. Então, para que não se cometesse injustiça de matar uma pessoa que de fato não havia tido a intenção de tirar a vida da outra, então as cidades de refúgio serviam para isso, para manter a justiça dentro da terra prometida. O acusado de assassinato, então, por seu livre-arbítrio, iria à cidade de refúgio, que é lugar de salvação, o mais rápido possível, antes que o vingador do sangue lhe alcançasse. Lá, apresentaria o seu caso à porta da cidade, na sala da audiência. E quem fazia essa audiência? Os sacerdotes daquela cidade. Então, o homem ou a pessoa que havia se envolvido nesse acidente, onde outra pessoa havia pagado com a sua própria vida, ia de maneira voluntária à cidade refúgio. E as cidades refúgios
sempre estavam de portas abertas para receber essas pessoas e guardá-las até que a justiça fosse feita de forma adequada. Então, as cidades refúgios, ela tem essa finalidade de proteger o acusado até que de fato a justiça fosse feita. Deus, ele abomina a injustiça. Deus, ele ama a justiça. Inclusive, o Salmo 89 vai dizer que a justiça e o juízo são a base do trono de Deus. Então, Deus é um Deus justo. Deus queria banir a injustiça do meio do seu povo. Então, essa é uma das finalidades ao qual Deus pediu para que os seus servos constituíssem as cidades refúgios. Outra coisa bem interessante, dentre as 48 cidades onde os sacerdotes ou os levitas começaram a administrar, dentre as 48, 6 cidades se tornaram cidades refúgios. As 3 primeiras cidades refúgios foram constituídas por Moisés. As últimas 3 cidades refúgios foram constituídas por Josué. Ou seja, de maneira estratégica, umas ficavam do lado norte e outras do lado sul do Jordão, para que houvesse a possibilidade de todos serem alcançados pelo benefício da cidade refúgio. Então, olha como Deus é maravilhoso. Deus facilitava para que as cidades refúgios ficassem de maneira de longevitude, de distância, à disposição de todos aqueles que assim necessitassem um dia precisar de uma cidade refúgio. Inclusive, as estradas eram pavimentadas para facilitar a locomoção ou o itinerário daquele que um dia precisasse de uma cidade refúgio. Outra coisa, os sacerdotes prontamente, 24 horas, deixavam os portões abertos. Ou seja, você buscava de maneira espontânea, pelo seu livre-arbítrio, ou seja, você reconhecia a sua necessidade de buscar um auxílio, de buscar um refúgio, e as cidades sempre estavam com as portas abertas e havia caminhos foram preparados, estradas foram preparadas para facilitar o acesso daqueles que necessitavam das cidades refúgios, e lá os sacerdotes, de maneira organizada, através de turnos, através de plantões, sempre disponibilizavam as suas orientações àqueles que assim iam buscar por livre e espontânea vontade o auxílio dos sacerdotes nas cidades refúgios. E eu acho interessante uma coisa, que vários estudos ou vários estudiosos veem nas cidades de refúgio um retrato da salvação de Cristo para todos nós. Então, sempre que a gente estiver precisando de um refúgio, de um auxílio, de uma orientação, Jesus Cristo é representado nessas cidades refúgio. Jesus Cristo é o nosso maior refúgio. Jesus Cristo, a Bíblia diz, que ele é o nosso escudo e broquel. Aquele que habita, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sua sombra onipotente, descansará. Quando as pessoas necessitavam da cidade refúgio, eles tinham por segurança aquela cidade, que era de maneira legal, representativa, dentro da legalidade, dentro da lei, dentro das ordenanças de Deus. Nem aqueles que queriam derramar o sangue daqueles que se escondiam dentro da cidade refúgio poderiam fazer isso. Ou seja, quando o acusado chegava à cidade refúgio, nem os parentes das pessoas que haviam perdido a sua vida poderiam atacar eles lá. Então eles se sentiam seguros. Então, debaixo das asas do Senhor, nós estamos seguros. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, as cidades refúgios, elas são um tipo de representação de Cristo, né? Porque todos nós somos culpados de alguma coisa, né? Todos nós cometemos algo ao qual nós mesmos não tínhamos condições de pagar. E o inimigo, né, que sabe que o salário do pecado é a morte, busca desesperadamente tirar a nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual. Mas enquanto nós temos fôlego, enquanto nós temos vida, enquanto nós temos saúde, interessante, enquanto nós tivermos aí um entendimento do reconhecimento da nossa culpa, nós devemos sempre buscar o nosso refúgio no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28, todo mundo sabe, a partir do verso 25, na verdade, Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, que meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você está enfrentando uma dificuldade, se você está enfrentando algo que fugiu da sua alçada, Deus, ele é o nosso refúgio. Jesus é representado através dessas cidades refúgios como o nosso refúgio seguro. Então, corre para os braços de Jesus, porque Jesus sempre vai estar com as portas abertas para recolher todos aqueles que precisam de socorro e socorro já, bem presente, tá bom? Vamos agora interromper agora esse primeiro vídeo e vamos para o nosso segundo vídeo da Escola Bíblica Dominical. Estamos falando sobre as cidades de refúgio e como elas foram estabelecidas.